Mas aí, caminhando aí nesse sentido, eu quero fazer uma pergunta para vocês, e talvez uma pergunta um pouco mais despida de segundas intenções. Né? Como que foi a experiência de vocês ao examinar o escrito deste capítulo? Quando vocês receberam esse capítulo para ler, qual foi a impressão? E aí eu não falo da construção da letra, das frases, eu falo da mensagem do capítulo. Como foi? Posso começar, pastor? Pode. Para mim é um alerta para o leitor. Para que se ele está guardando alguma coisa que impede o prosseguimento para o chamado, para que ele aponte esse lugar onde ele está tendo essas coisas ruins e ele saiba falar dessas coisas para Deus. Porque geralmente ele esconde isso. Ter a humildade de reconhecer onde errou é um passo para a cura. É 50% da cura. Então, quando a gente lê esse segundo capítulo, fica bem recalcada essa ideia de que o leitor precisa se atentar, precisa despir o orgulho, jogar fora aquilo que te trava e se atentar na palavra do Senhor, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é maravilhoso, que Deus é poderoso e Ele pode transformar aquele que se arrepende. Porque a gente não pode também viver um conto de fadas, né? Ou achismo. Pensar que eu vou me levantar do nada. Não, precisa ter uma fonte de cura. E a nossa fonte é Jesus Cristo. Também penso, igual o Diego falou, e pegar um tópico dentro de vários que eu gostei e analisei dentro do capítulo, logo no comecinho, o texto mesmo. Ele diz que os discípulos ali tiveram o desejo de ampliar o local. Eu não vejo como se eles quisessem algo mais confortável, mas eles queriam um lugar maior para que coubessem mais pessoas, para que mais pessoas fossem ali impactadas, chegassem, ouvissem, vivessem aquilo que eles estavam vivendo naquele momento. Então eu achei, pegando esse ponto, achei muito oportuno a visão que eles tiveram. E serve para nós e para a igreja, de uma forma geral. Não fique esperando só o líder dizer, gente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Olha, vamos fazer porque nós precisamos de uma igreja maior, de uma igreja. Cada um cumprir a sua parte. Detectou? Você acha nesse sentido que a maioria das igrejas hoje não deixa os membros sentir a necessidade? Vamos lá. Não sei. Vamos ser um pouco mais direto, esposa auxiliadora adjuntora. Vamos provocar. Não pode deixar isso entrar no ostracismo, na malemolência. Né? Vamos cutucar a árvore. Vai. Você acha que o pastor da sua igreja não deixa os membros sentir a necessidade? Eu vou responder com uma pergunta que eu já respondi. Mais que seja meu esposo, é difícil responder se ele deixa ou não. Eu vou te perguntar. O meu esposo deixa as pessoas sentirem? Tô brincando. Deixa, sim, as pessoas sentirem e até apoia que as pessoas façam. Mas eu não estou dizendo nem da liderança deixar, eu estou falando das pessoas sentirem a necessidade. Abrirem o coração para eu não estou colocando esse jugo, esse fardo sobre a liderança. Não é porque eu sou pastora, mas estou responsabilizando cada um dos membros. Eu acho que não é a gente que não deixa. Muitas vezes eu vejo que as pessoas esperam que só nós façamos. Então imaginemos uma cena. Complexo isso. Imaginemos uma cena, Diego. E a gente tem uma imagem assim. Não me lembro. Eu vi essa imagem recentemente, uma caricatura, em que existe no desenho um homem com um corpo minúsculo, membros minúsculos, mas com uma cabeça gigante, e a cabeça está deitada e o corpo mal consegue carregar a cabeça.
Nessa era digital, nessa era de muita informação, sejam elas factíveis ou não, sejam elas oriundas de fontes seguras ou não, será que a gente não está caminhando para um momento histórico da igreja onde há muita informação e pouca manifestação do poder de Deus? E aí a cabeça da igreja, que deixou em alguns casos não tão isolados, que deixou de ser Cristo e passou a ser o conhecimento, a informação, essa avalanche de imagens e todas as necessidades que a modernidade tem trazido. Você imaginou a cena? Conhece o desenho? Como que você vê isso? Olha, aconteceu na Inglaterra. Menos de 3% da população é cristã. Essa questão de você trocar a pregação por palestrinha, por discurso motivacional, já estava acontecendo lá nos anos 60 e 70. Que foi documentado pelo grande pregador Martin Lloyd-Jones. Ele estava alertando lá atrás. E hoje, se você pergunta para uma criança na Inglaterra quem é Jesus, eles vão falar que era o Jesus Navas que jogou no Chelsea. Quem é Sansão? Não sei. Porque o secularismo invadiu de tal forma essa igreja, que é berço do puritanismo, Charles Spurgeon, John Wesley. Enfim, outras coisas encheram o linguajar da igreja, que não a palavra de Deus, e hoje nós estamos vivendo isso. Missionários que têm que ir para lá, para o berço do cristianismo. Então eu vejo muito isso do que o senhor falou. Estamos sobrecarregando de informações. Uma cultura onde os templos passaram a virar shoppings e pubs. Né? Depois, se você tiver, você que está me ouvindo aí, procura o Instagram, Pastor Jonas Bragato. Ele é pastor missionário na Inglaterra e ele tem esses dados. Esses dados são dele. Vai lá no perfil dele. E assim, é estarrecedor. Você fala, não é possível. Aqui pregou o Martin Lloyd-Jones. Aqui pregou o John Wesley. A nossa igreja, ela é fundada porque o John Wesley pregou e veio tal. Você fala, meu Deus. E se você perguntar para a igreja brasileira, para muitas igrejas, né, na realidade nem se sabe quem é John Wesley, não sabe qual que é a sua história, né? Às vezes nós não participamos ou compartilhamos com os nossos membros os nossos patriarcas mais recentes, né? Aqueles que lutaram, que implantaram o modelo da igreja que foi trazida para o Brasil, que perdurou aí, e ainda tem resistido. Mas eu tenho visto que essa nova fase, ou talvez esse paradigma, ele está chegando a um momento de grande explosão. E talvez reconstruir, será que a gente não pode ter aí uma avalanche de problemas em que vai fazer a igreja ser uma instituição onerosa, difícil? Exatamente. Porque quando a gente dá entretenimento, quando a gente dá o vislumbre, e aí isso é uma autocrítica, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a necessidade do momento acaba fazendo com que a gente busque, né, trazer isso, porque o modelo de sucesso às vezes está ligado ao meu endereço. Se eu tenho uma casa num condomínio de alto padrão aí, talvez eu vou ser um grande pastor. Se eu tenho um carro do ano, eu vou ser um grande pastor, né? E no ano não basta ser do ano, tem que ser um carro que aí a gente tem que responder o que é sucesso, né? Justamente, mas aí que está